Há um ditado que diz que os melhores presentes estão em embalagens pequenas, e essas pessoas do vídeo de hoje provam isso com estilo. Prepare-se para conhecer gigantes em corpos pequenos. Vamos começar. Número 20. A menor mãe do mundo. Stacey Harold. Stacey Harold, uma mulher norte-americana com 44 anos de idade, conquistou o título de menor mãe do planeta graças à sua impressionante força de vontade e coragem diante da vida. Medindo apenas 72 centímetros e meio da cabeça aos pés, Stacey tinha um corpo extremamente pequeno, mas um espírito imenso que a fazia se destacar muito além de sua aparência física. Ela nasceu com osteogênese imperfeita, uma condição genética rara que afeta o crescimento dos ossos e dos pulmões, tornando seus ossos frágeis e sua respiração dificultosa. Por conta disso, ela dependia de uma cadeira de rodas para se locomover no dia a dia e realizar suas atividades básicas. Mesmo com essas severas limitações físicas, Stacey não permitiu que sua condição definisse sua vida. Médicos alertaram com veemência sobre os perigos de uma gravidez, avisando que o peso de um bebê poderia representar um risco grave aos seus órgãos internos. Apesar desses avisos, ela e seu marido decidiram realizar o sonho de formar uma família. Desafiando todas as probabilidades médicas, Stacey engravidou. Não apenas uma vez, mas 3 vezes. Ela deu à luz 3 filhos, todos saudáveis, provando que sua força interior, o apoio do marido e o amor que unia a família eram mais fortes que qualquer limitação física. A jornada de Stacey é um verdadeiro exemplo de superação e resiliência. Ela mostrou ao mundo que o espírito humano pode ultrapassar qualquer barreira quando guiado pelo amor, pela fé e pela coragem. Sua história é uma lembrança poderosa de que, mesmo diante de diagnósticos difíceis, a esperança e a determinação podem levar a feitos extraordinários. Número 19. Edward Ninho Hernández. Edward Ninho Hernández, natural da Colômbia, é reconhecido como o homem mais baixo do país, com apenas 67 centímetros de altura. Aos 31 anos de idade, Edward já foi considerado o menor homem do mundo pelo Guinness World Records, uma honra que levou seu nome a ser conhecido internacionalmente. Sua estatura incomum o acompanhou desde muito cedo, já que ele parou praticamente de crescer após os 2 anos de idade, mantendo seu tamanho infantil por toda a vida. Sua condição não afeta apenas sua altura. Edward também enfrenta outros desafios físicos. Ele desenvolveu catarata, o que prejudica seriamente sua visão e torna tarefas simples, como escrever, extremamente difíceis. Suas mãos minúsculas dificultam o uso de canetas e lápis, o que impactou diretamente sua vida escolar. Por conta dessas dificuldades, ele acabou repetindo várias séries e, aos 13 anos de idade, decidiu abandonar os estudos, algo que marcou um período difícil em sua infância. No entanto, a trajetória de Edward deu uma guinada positiva quando ele encontrou seu talento na atuação. Mesmo com os inúmeros obstáculos em seu caminho, ele construiu uma carreira no mundo do entretenimento e se destacou como ator. Sua presença carismática e seu esforço constante o tornaram conhecido e admirado, mostrando que a determinação pode abrir caminhos mesmo nas situações mais desafiadoras. Edward Hernández é um exemplo vivo da força de vontade humana e uma inspiração para todos que acreditam que é possível alcançar seus sonhos, independentemente das circunstâncias. Número 18. Bridget Jordan. Bridget Jordan, com apenas 69 centímetros de altura, é uma figura admirada por milhões de pessoas em todo o mundo. Ela ficou conhecida por sua participação no programa de televisão norte-americano Big Tiny e por integrar o livro dos recordes como parte da dupla de irmãos mais baixos do mundo, junto com seu irmão Brad Jordan. Ambos sofrem de nanismo primordial, uma forma extremamente rara de nanismo que afeta cerca de 1 em cada 3 milhões de pessoas no planeta. Essa condição genética afeta não apenas o crescimento físico, mas também pode causar anomalias esqueléticas e cerebrais. Apesar dessas complexidades médicas, Bridget demonstra uma incrível força interior e uma atitude positiva diante da vida. Ela permanece ativa e cheia de energia, participando de atividades como dança e cheerleading, sempre com um sorriso no rosto. Seu envolvimento com o mundo do entretenimento vai além de uma simples aparição na televisão. Ela se tornou um símbolo de motivação para milhares de pessoas que enfrentam dificuldades similares. O carisma e a confiança de Bridget, mesmo diante das limitações físicas e dos desafios diários, provam que a grandeza de uma pessoa não se mede pela altura,
mas sim pela coragem de viver plenamente. Sua história é uma poderosa lição sobre aceitação, perseverança e a capacidade de transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade para inspirar os outros. Número 17. Khagendra Tapa Magar. Khagendra Tapa Magar, nascido no Nepal, foi um homem extraordinário que ficou conhecido internacionalmente por ser o terceiro menor homem do mundo. Sua baixa estatura era consequência de uma condição extremamente rara chamada nanismo primordial, uma síndrome genética que interfere no crescimento desde o estágio embrionário. Localmente, Khagendra era carinhosamente apelidado de Pequeno Buda, e sua presença chamava a atenção onde quer que fosse, tanto pelo seu tamanho quanto pela doçura de sua personalidade. Mesmo com suas limitações físicas, Khagendra não se deixou abater. Pelo contrário, abraçou sua condição com orgulho e assumiu um papel muito especial em sua comunidade como embaixador da boa vontade. Ele usou sua notoriedade para promover o turismo no Nepal, ajudando a atrair visitantes curiosos e interessados em sua história inspiradora. Seus médicos diziam que, fisicamente, ele possuía o corpo de uma criança de 3 anos, o que também se refletia em seu comportamento inocente e curioso, semelhante ao de um pequeno explorador do mundo. No entanto, a vida de Khagendra não foi livre de desafios. A condição que o fazia único também causava atrasos no aprendizado, dificultando seu desenvolvimento cognitivo. Mesmo assim, ele não desistiu. Com o apoio da família e da comunidade, deu um importante passo ao se matricular em uma escola infantil para aprender a ler e escrever. Essa atitude mostrou sua força de vontade, sua busca constante por superação e sua determinação em continuar evoluindo, mesmo em meio a tantas barreiras. Sua história é uma linda mensagem de perseverança, crescimento pessoal e contribuição ao bem coletivo. Número 16. Chandra Bahadur Dang. Chandra Bahadur Dang, também natural do Nepal, entrou para a história ao ser reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records como o homem mais baixo do mundo, tanto entre os vivos quanto entre todos os tempos registrados. Sua altura impressionava, apenas 54 centímetros, tornando-o uma figura incomparável e memorável na história da humanidade. Chandra nasceu em uma pequena aldeia no interior do país e passou boa parte da vida longe dos holofotes, até ser descoberto e ganhar fama internacional já em idade avançada. Seu tamanho excepcional era causado por uma condição genética chamada nanismo primordial, a mesma que afetava outros nomes desta lista. Essa síndrome impede o crescimento normal do corpo e pode trazer diversas complicações de saúde, mas Chandra levava a vida com serenidade. Quando sua história veio à tona, ele se transformou em uma figura pública querida, sendo convidado para programas de televisão, eventos culturais e campanhas de conscientização sobre inclusão. A trajetória de Chandra é mais do que um recorde, é um símbolo da diversidade humana. Ele mostrou ao mundo que, mesmo sendo pequeno em estatura, é possível causar um impacto gigantesco com a própria existência. Faleceu no ano de 2015, aos 75 anos, deixando uma marca indelével na memória coletiva. Sua presença continua a inspirar, lembrando que há beleza e força nas diferenças. Número 15. Kiran Shah. Kiran Shah é um ator e dublê britânico mundialmente conhecido, cuja história pessoal atravessa continentes e desafia todas as expectativas. Ele nasceu em Nairobi, capital do Quênia, e viveu ali até os 12 anos de idade, quando sua família se mudou para a Índia. Foi nesse período que Kiran se apaixonou pelo cinema e começou a desenvolver sua ligação com o mundo da atuação, fascinado pelas histórias, personagens e efeitos mágicos das produções indianas. Mais tarde, a família Shah voltou a se mudar, desta vez para o Reino Unido, onde Kiran finalmente deu início à sua carreira no universo cinematográfico. Desde então, ele construiu uma trajetória notável e se tornou uma figura lendária em Hollywood e em outras indústrias de cinema ao redor do mundo. Em 2003, conquistou um feito único. Foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o menor dublê profissional em atividade, com apenas 1,26 m de altura. Kiran participou de produções épicas, incluindo O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, onde interpretou o escriba Goblin. No entanto, seu papel mais emblemático foi como dublê em escala reduzida de Elijah Wood, no papel de Frodo Bolseiro, na trilogia O Senhor dos Anéis. Seu trabalho foi essencial para criar os efeitos visuais realistas da história e é lembrado como parte fundamental do sucesso da franquia.
Com uma carreira marcada por profissionalismo, criatividade e superação, Kiran Shah se tornou referência em sua área e continua provando que o talento não tem tamanho. Número 14. Paulo e Catiúcia. Paulo Gabriel da Silva Barros e Catiúcia Rochino são dois brasileiros que fizeram história de maneira única ao se tornarem oficialmente reconhecidos como o menor casal do mundo. Ele mede 90 centímetros e tem 31 anos de idade. Ela mede 91 centímetros e tem 28. Os dois vivem uma história de amor verdadeira e inspiradora, marcada por superação, paciência e muita cumplicidade. Juntos, eles provam que o amor não se mede pela altura, mas pela força dos sentimentos. Essa linda jornada a dois começou no ano de 2006. Quando se conheceram por meio de uma rede social muito popular na época, o Orkut. Paulo se recorda com carinho do primeiro momento em que viu Catiúcia. Segundo ele, ficou encantado pela sua beleza logo de cara. No entanto, a aproximação não foi tão simples assim. Catiúcia inicialmente não demonstrou interesse e chegou a bloquear Paulo no serviço de mensagens instantâneas. Mesmo assim, ele não desistiu. Com persistência e gentileza, foi conquistando aos poucos o coração da jovem. Durante 2 anos, mantiveram uma amizade virtual, conversando com frequência pela internet. Finalmente, no dia 20 de dezembro de 2008, eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez. O vínculo entre os dois foi instantâneo e apenas 9 dias depois, no dia 29, começaram oficialmente o namoro. Desde então, vivem uma relação sólida, cheia de amor e companheirismo. O casamento veio anos depois e trouxe ainda mais visibilidade à história do casal, que se tornou símbolo de inclusão, aceitação e da beleza do amor verdadeiro. Número 13. Os irmãos Rice. John Rice e Greg Rice, popularmente conhecidos como os irmãos Rice ou os gêmeos Rice, foram 2 irmãos gêmeos idênticos que marcaram época na televisão norte-americana e no mundo da publicidade. Com apenas 86 centímetros de altura, os dois tinham aparência idêntica, carisma de sobra e uma presença marcante que os tornava imediatamente reconhecíveis para o público. Graças à combinação única de carisma, aparência e talento, eles conquistaram uma legião de fãs nos Estados Unidos e além. Os irmãos começaram a ganhar destaque ao estrelarem diversos anúncios publicitários e infomerciais. O sucesso foi tanto que logo se tornaram rostos conhecidos em todo o país. As empresas viam nos dois uma oportunidade de se conectar com o público de forma criativa e envolvente. E assim, os irmãos se tornaram figuras cobiçadas pelas marcas. Mas sua contribuição foi além da propaganda. Eles também quebraram barreiras sociais, ajudando a mudar percepções sobre o nanismo na mídia. A imagem dos irmãos Rice estava sempre ligada à simpatia, bom humor e profissionalismo. Eles foram pioneiros em mostrar que as pessoas com nanismo podem ocupar espaços de destaque em setores de grande visibilidade. Sua trajetória ajudou a abrir caminhos para outras pessoas com características físicas similares, promovendo mais inclusão e representatividade. O legado deixado pelos irmãos é mais do que publicitário. É também um exemplo de como é possível transformar a diferença em símbolo de identidade e sucesso. Número 12. Ajay Kumar. Ajay Kumar, mais conhecido pelo nome artístico de Undapakru, é um talentoso ator indiano que conquistou grande destaque no cinema, mesmo medindo apenas 76 centímetros de altura. Sua carreira é um verdadeiro fenômeno dentro da indústria cinematográfica do estado de Kerala, na Índia. Com muito esforço e talento, Ajay se estabeleceu como uma das figuras mais reconhecidas e queridas do público local, aparecendo em mais de 50 filmes ao longo de 13 anos de trajetória. Sua inclusão no livro Guinness dos Recordes foi motivada não apenas por sua altura, mas principalmente por sua impressionante produtividade como artista. Mesmo enfrentando os desafios cotidianos de viver com nanismo, Ajay nunca permitiu que sua condição o limitasse. Ele sempre demonstrou bom humor e uma atitude positiva em relação à vida, dizendo em entrevistas que ser pequeno não significa não ter talento e que podia trabalhar como qualquer outra pessoa. Além do sucesso nas telonas, Ajay também conquistou o público fora das câmeras. Em 2005, casou-se com Gahri, uma mulher com 1,55 m de altura, o que causou grande repercussão e foi amplamente noticiado pela mídia indiana. O casamento dos dois chamou atenção não apenas pela diferença de altura,
mas também pelo exemplo de amor verdadeiro e respeito mútuo. A história de Ajay Kumar é um lembrete poderoso de que sonhos grandes cabem em qualquer corpo, e que a verdadeira medida de uma pessoa está na sua coragem, esforço e paixão pelo que faz. Número 11. He Pingping. He Pingping foi um homem extraordinário, nascido na região autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, que ganhou reconhecimento mundial ao ser declarado pelo Guinness World Records como o menor homem do mundo com mobilidade. Sua altura era de apenas 74 centímetros, um dado impressionante que chamou a atenção do planeta inteiro. Ele foi oficialmente reconhecido com esse título entre os anos de 2007 e 2010, até sua morte prematura. Pingping era o terceiro filho de sua família. Enquanto suas duas irmãs tiveram crescimento normal e seguiram trajetórias físicas típicas, o desenvolvimento dele foi radicalmente diferente. Desde o nascimento, seus pais perceberam algo incomum. Ele era tão pequeno que cabia na palma das mãos. O pai, chamado Ha-Yun, revelou com tristeza que o crescimento do filho era extremamente lento, o que gerou muitas preocupações desde o início da infância. Mais tarde, He Pingping foi diagnosticado com osteogênese imperfeita, uma condição genética rara que afeta o crescimento dos ossos, tornando-os frágeis e impedindo que o corpo atinja uma estatura considerada normal. Apesar de todos esses obstáculos físicos, Pingping jamais perdeu a alegria de viver. Com um espírito leve e bem-humorado, ele conquistou o carinho de milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo convidado para entrevistas internacionais, aparições públicas e encontros com outros recordistas. Sua vida foi curta, mas deixou um enorme impacto e uma mensagem inspiradora sobre coragem e autoestima. Número 10. Nelson de la Rosa, Marra. Nelson de la Rosa, mais conhecido pelo nome artístico de Marra, foi um artista dominicano que entrou para os registros do Guinness como um dos menores homens dos séculos 20 e 21. Com apenas 53 centímetros de altura, ele também foi diagnosticado com uma condição genética rara chamada Síndrome de Seckel, que causa nanismo e características físicas peculiares. Apesar dos inúmeros desafios médicos e sociais associados à sua condição, Marra se destacou como uma figura marcante no mundo do entretenimento. Ao longo de sua vida, ele foi uma das principais atrações de circos famosos, como os renomados Hermanos Mazzini e Los Giras Humanas, onde seu carisma e presença de palco atraíam públicos diversos. Nessas apresentações, sua estatura extremamente pequena era celebrada como algo especial e curioso, ao mesmo tempo em que sua personalidade encantava todos ao redor. Sua imagem chegou a ser usada como símbolo de superação e resistência, provando que até mesmo os menores entre nós podem causar grande impacto. Mesmo enfrentando problemas de saúde constantes e as limitações impostas pela síndrome genética, Marra seguiu firme em sua carreira, rompendo estigmas e conquistando o coração de muitos. Sua história é uma prova de que o talento e a força interior não têm nada a ver com o tamanho do corpo. Ele faleceu em 2006, mas deixou um legado eterno de inspiração, criatividade e coragem. Número 9. Hatice Kocaman. Hatice Kocaman é uma mulher turca que ficou mundialmente famosa após ser reconhecida pelo Guinness World Records como a menor mulher viva do mundo. Ela nasceu e vive em Kadirli, uma cidade na região sul da Turquia, e mede apenas 71 centímetros de altura. Sua vida, marcada por altos e baixos, transformou-se em um exemplo de superação e aceitação pessoal. Durante a infância, Hatice sofreu intensamente com o bullying e a discriminação por causa de sua aparência física. Ela relembra que, desde muito nova, era alvo de piadas cruéis por parte de colegas e pessoas da comunidade. Esses episódios deixaram feridas emocionais profundas, que levaram anos para cicatrizar. Mas em vez de se esconder ou se envergonhar de sua estatura, Hatice decidiu se posicionar e mostrar ao mundo quem realmente era. Quando foi oficialmente reconhecida como a menor mulher do planeta, ela declarou com orgulho: "Sempre tive esperança de que um dia o mundo iria me reconhecer." A fama trouxe uma mudança profunda na forma como ela se via. Hatice passou a se enxergar com mais orgulho e autoestima, afirmando: "Agora sou famosa por causa do meu tamanho. Isso me faz sentir muito maior por dentro." Ela alimenta o sonho de viajar o mundo e conhecer pessoas interessantes, incluindo o homem mais alto do planeta. Sua história mostra com clareza como é possível transformar aquilo que antes causava dor em motivo de força, inspiração e realização.
Hattie representa a importância de celebrar a individualidade e enxergar valor naquilo que nos torna únicos. Número 8. Jyoti Amge. Jyoti Amge nasceu no dia 16 de dezembro de 1993, na cidade de Nagpur, na Índia, e desde então sua vida se tornou um marco na história dos recordes mundiais. Medindo apenas 62 centímetros, ela é oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a menor mulher viva do planeta. Sua estatura extremamente baixa é resultado de uma condição genética chamada acondroplasia, um tipo de nanismo que afeta o crescimento ósseo e impede que o corpo atinja proporções típicas ao longo do desenvolvimento. Apesar do tamanho diminuto, Jyoti carrega uma personalidade enorme. Seu carisma, sua confiança e seu jeito alegre conquistaram o público do mundo inteiro. Sua trajetória de sucesso começou em 2011, quando foi oficialmente nomeada pelo Guinness como a menor mulher viva. A partir desse momento, passou a ser procurada por programas de televisão, emissoras internacionais e produtores do ramo do entretenimento. A fama não ficou restrita à Índia. Jyoti se tornou uma figura de destaque em outros países, chegando até mesmo a atuar como atriz em séries de televisão, incluindo a famosa produção norte-americana American Horror Story. Sua atuação foi bem recebida pelo público e pela crítica, consolidando seu espaço no cenário artístico. Além disso, Jyoti Amge é uma defensora do empoderamento de pessoas com nanismo, promovendo mensagens de autoestima, aceitação e igualdade. Sua história é uma prova incontestável de que o talento, a presença e a determinação não dependem do tamanho do corpo, mas sim da força de espírito. Número 7. John Ray Balawan. John Ray Balawan, nascido nas Filipinas, entrou para a história ao ser reconhecido como o menor homem vivo do mundo. Sua altura impressionava, apenas 60 centímetros, o que o colocava como um símbolo da diversidade da experiência humana. Seu reconhecimento oficial aconteceu no dia de seu aniversário de 18 anos, transformando essa data em um marco memorável e emocional tanto para ele quanto para sua família e sua comunidade. John Ray viveu sua infância em uma vila humilde e sempre contou com o apoio de seus pais, que o protegeram e cuidaram com muito carinho. Devido à sua estatura extremamente pequena, ele não conseguia andar sem ajuda e enfrentava várias dificuldades de mobilidade e saúde. Mesmo com esses obstáculos, ele era conhecido por seu sorriso constante e sua alegria de viver, características que o tornaram querido por todos ao seu redor. Após a morte de Chandra Bahadur Dandji em setembro de 2015, John Ray voltou a ser reconhecido oficialmente como o menor homem vivo do mundo. Ele carregava esse título com dignidade e serenidade, tornando-se uma figura inspiradora tanto em seu país quanto internacionalmente. Infelizmente, sua vida foi interrompida de forma precoce. John Ray faleceu no ano de 2020, aos 27 anos de idade, após ser hospitalizado com pneumonia. Sua história permanece como um lembrete tocante de que mesmo os menores entre nós podem deixar um legado enorme de inspiração, ternura e perseverança. Número 6. Mihaly Meszaros. Mihaly Mickey Meszaros foi um artista húngaro que conquistou o coração do público mundial com seu carisma e talento dentro e fora dos palcos. Medindo apenas 84 centímetros, ele ficou famoso como o menor artista de circo do mundo, além de trabalhar como dublê, ator e animador em várias produções ao longo de sua vida. Embora os registros exatos de sua altura ao nascimento sejam desconhecidos, ele foi oficialmente reconhecido por alcançar, no máximo, 84 centímetros durante a vida adulta, o que já foi suficiente para torná-lo uma figura lendária no universo do entretenimento. Mihaly começou sua carreira como artista de circo, onde se destacou rapidamente pela habilidade de treinar e se apresentar com poodles brancos em números encantadores. Seu relacionamento com os animais, aliado à sua agilidade e senso de humor, o tornou um dos destaques do circo e uma atração amada por gerações de espectadores. Seu talento era tão versátil que ele também conquistou espaço na televisão norte-americana, participando de diversos programas e comerciais ao longo das décadas. Um de seus momentos mais memoráveis foi sua participação em um famoso comercial da marca Pepsi, estrelado pelo icônico cantor Michael Jackson. Essa aparição aumentou ainda mais sua visibilidade e ampliou sua fama para um novo público, consolidando seu nome como um dos artistas mais queridos e respeitados de sua época. Mihaly Meszaros faleceu em 2016,
na cidade de Los Angeles, aos 76 anos, mantendo até o fim a mesma altura que o havia tornado famoso. Seu legado permanece vivo como exemplo de alegria, talento e superação. Número 5. Gul Mohammed. Gul Mohammed foi um cidadão indiano que entrou para a história em 1990, quando foi oficialmente reconhecido como o menor homem do mundo pelo Guinness World Records. Nascido em 1957, ele atingiu a incrível marca de apenas 57 centímetros de altura, aproximadamente 22 centímetros e meio, após ser examinado por uma equipe médica do Hospital Ram Manohar Lohia, em Nova Delhi. Seu corpo miúdo e aparência frágil chamavam a atenção por onde passava, tornando-o uma figura única nos registros humanos. A vida de Gul, no entanto, não foi fácil. Desde a infância, enfrentou inúmeras dificuldades por conta de sua condição física. Por viver em situação de vulnerabilidade e não conseguir empregos formais devido à estatura extremamente baixa, ele precisou encontrar formas alternativas de sustento. Durante anos, sobreviveu vendendo doces e biscoitos nas ruas de sua cidade, onde também era alvo de olhares curiosos, preconceito e, infelizmente, exploração por parte de pessoas que tentavam se aproveitar de sua fragilidade. Gul Mohammed enfrentou, além dos desafios sociais, sérios problemas de saúde. Ao longo da vida, sofreu com doenças respiratórias como bronquite crônica e asma severa, o que agravava ainda mais sua situação. Apesar de todos os obstáculos, sua história continua sendo lembrada por representar a diversidade da existência humana e os limites extremos do corpo. Gul faleceu em 1997, aos 39 anos de idade, mas deixou um legado que segue inspirando pesquisadores, médicos e curiosos até hoje. Número 4. Os Irmãos Matina. Os Irmãos Matina, conhecidos como os Irmãos Matina ou Matina Troupe, foram um trio de irmãos húngaros que marcaram profundamente a história do entretenimento nos Estados Unidos. Naturais do antigo Reino da Hungria, eles migraram para os Estados Unidos e se tornaram celebridades devido à combinação de suas habilidades como comediantes e sua estatura extremamente baixa. Os três irmãos, Leo, Mike e Ike, eram identificados artisticamente com o sobrenome Rogers em diversas produções, inclusive no cinema. Eles alcançaram notoriedade mundial ao participarem do clássico filme O Mágico de Oz, lançado em 1939. Na produção, interpretaram personagens da Terra dos Munchkins, um povo de pequena estatura. Durante as gravações, os irmãos Matina conquistaram o respeito de toda a equipe e do público, sendo mencionados nos créditos oficiais da obra, o que naquela época era algo raro para pessoas com nanismo. Esse reconhecimento solidificou ainda mais seu lugar na história do cinema. Além de seu talento artístico, os irmãos Matina entraram para o Guinness World Records como os gêmeos mais baixos já registrados, com cada um deles medindo apenas 76 centímetros. Essa conquista reforça a raridade e singularidade de sua condição genética. Sua presença não apenas entreteve milhões, como também ajudou a quebrar estigmas e trouxe mais visibilidade para artistas com nanismo em uma época de pouca inclusão. A trajetória dos irmãos Matina segue como uma poderosa lembrança de que o talento pode florescer independentemente do tamanho do corpo. Número 3. Yu-Chi Lin. Yu-Chi Lin, também conhecido por variações como Lin Yu-Chi ou Lin Yichi, é um escritor e ativista social que vive em Taipei, capital de Taiwan. Ele ganhou reconhecimento mundial por entrar para o Guinness World Records como um dos menores homens vivos do planeta. Nascido no ano de 1972, Yu-Chi Lin mede apenas 66 centímetros, um marco impressionante que desafia os padrões convencionais de estatura e revela a complexidade da diversidade humana. Desde cedo, Lin enfrentou desafios significativos devido à sua condição de ossos frágeis, conhecida clinicamente como osteogênese imperfeita. Essa doença rara afeta diretamente o desenvolvimento e a resistência dos ossos, fazendo com que atividades simples do dia a dia se tornem difíceis e, muitas vezes, dolorosas. No entanto, apesar de todas as limitações físicas, Yu-Chi se recusou a ser definido por seu corpo. Em vez disso, ele construiu uma carreira sólida como escritor, palestrante e ativista, abordando temas como inclusão, acessibilidade e aceitação da diversidade. Durante vários anos,
Lin ocupou oficialmente o título de menor homem vivo do mundo, até 2009, quando foi superado por outro recordista. Mesmo assim, seu nome continua sendo referência em publicações e debates sobre superação e representatividade. Seu trabalho como autor de livros e defensor de causas sociais impactou positivamente muitas pessoas, mostrando que a verdadeira grandeza está na mente e no coração. A história de Yue Shilin nos ensina que o tamanho de alguém jamais deve limitar sua voz ou seu impacto no mundo. O Dev. Aditya Romeo Dev foi um fisiculturista, dançarino e artista performático indiano, que conquistou o mundo ao demonstrar que a força e a determinação não dependem do tamanho do corpo. Ele media apenas 84 centímetros e pesava cerca de 14 quilos, o que o colocava entre os menores adultos do planeta. Apesar dessas proporções incomuns, Romeo, como ficou conhecido mundialmente, surpreendia a todos com sua força física real e comprovada. Romeo se destacou no cenário internacional após aparecer em reportagens britânicas no início de 2008. Foi nesse momento que ganhou o apelido carinhoso de o menor fisiculturista do mundo, o que lhe rendeu uma legião de fãs. Um dos feitos mais impressionantes de sua carreira foi sua habilidade de realizar exercícios de musculação com halteres especialmente projetados, pesando 2 quilos cada. Para alguém do seu tamanho, esse feito era nada menos que extraordinário, provando seu compromisso com o treinamento físico e sua impressionante resistência. Mas Romeo não era apenas um atleta. Ele também se apresentava como dançarino em eventos e programas de televisão, encantando o público com sua energia, presença de palco e talento. Sua história ganhou notoriedade por desafiar os padrões tradicionais de força e beleza, e por provar que é possível ser poderoso mesmo em um corpo pequeno. Apesar de todo o sucesso, sua vida foi curta. Ele faleceu em 2012, deixando um legado eterno de superação, talento e inspiração. Romeo Dev mostrou ao mundo que a paixão pelo que se faz é capaz de vencer qualquer barreira física. Número 1. Afshin Esmaeil Gaderzadeh. Afshin Esmaeil Gaderzadeh, um jovem iraniano nascido no dia 13 de julho de 2002, ganhou notoriedade internacional ao ser reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records como o menor homem vivo do mundo. Com apenas 54 centímetros e uma constituição extremamente pequena, ele conquistou esse título aos 20 anos de idade, após passar por medições detalhadas realizadas em Dubai. O evento foi acompanhado de perto por representantes do Guinness e repercutiu em veículos de comunicação do mundo todo. Natural do condado de Bukhan, localizado na província do Kurdistão Ocidental no Irã, Afshin passou grande parte da vida em sua pequena cidade, sendo cuidado de forma atenta pelos pais. Nunca havia saído de sua terra natal até embarcar com a família em sua primeira grande viagem internacional para o escritório do Guinness nos Emirados Árabes Unidos. Lá, durante 24 horas, passou por 3 rodadas de medições rigorosas para garantir a exatidão dos dados. Ao final do processo, foi oficialmente declarado o menor homem do mundo, superando o recordista anterior, o colombiano Edward Ninho Hernández. A publicação do vídeo de sua medição no canal oficial do Guinness no YouTube causou enorme comoção. Milhares de pessoas ao redor do mundo assistiram à sua história e deixaram mensagens de carinho, apoio e votos de felicidade. O caso de Afshin provocou reflexões profundas sobre aceitação, visibilidade e inclusão. Mesmo com todas as dificuldades médicas e sociais que acompanham sua condição, Afshin Esmaeil Gaderzadeh se tornou símbolo de esperança e prova viva de que cada indivíduo, independentemente do tamanho, tem valor, merece reconhecimento e pode inspirar o mundo. Essas histórias nos mostram que o tamanho de uma pessoa jamais deve ser medido em centímetros. Cada um desses protagonistas desafiou expectativas, enfrentou limitações físicas e provou que é possível deixar uma marca profunda no mundo, independentemente da altura. Em um universo onde tantas vezes o exterior é valorizado acima de tudo, essas vidas nos lembram do que realmente importa: coragem, talento, amor, persistência e vontade de viver plenamente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!